Nem todas as refeições são servidas com um sorriso, e nem todo restaurante oferece apenas comida em seu cardápio. Às vezes, o que parece um simples jantar pode ser o prelúdio de um pesadelo insondável. Hoje, você está prestes a descobrir que, por trás de cada mesa, cada sorriso cortês, e cada prato bem decorado, pode estar escondido algo terrivelmente sinistro. Será que você está pronto para encarar o que pode acontecer em um lugar onde todos nós já estivemos? Prepare-se, pois a seguir, você entrará em um mundo onde o terror é o prato principal e nem sempre há uma saída. A sombra no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre pareceu um sonho para muitos turistas. As praias icônicas, o Cristo Redentor dominando o horizonte e a promessa de aventuras sem fim em uma cidade vibrante e cheia de vida. Foi essa promessa que atraiu Mariana, uma jovem de 25 anos que sempre gostou de viajar sozinha. Suas experiências anteriores em outros países a fizeram acreditar que ela sabia como se cuidar. Nada havia dado errado até então. Mas, como dizem, há sempre uma primeira vez. Mariana desembarcou no Rio em uma sexta-feira à tarde, animada para um fim de semana cheio de música e diversão. Ela havia reservado um Airbnb um pouco afastado do centro, em uma área residencial tranquila. A casa era pequena, mas moderna, com todos os confortos que ela poderia desejar. Após se instalar, Mariana saiu para jantar em um restaurante próximo e, mais tarde, foi a um show de música eletrônica em um rooftop badalado, onde encontrou alguns outros turistas, e James, Ethan e Jessica. A noite foi agradável, e ela rapidamente se conectou com o grupo. No entanto, os novos amigos tinham planos diferentes para a noite seguinte, e Mariana acabou por retornar à sua jornada solo. No sábado, o dia foi cheio. Ela visitou o Cristo Redentor, caminhou pelo Pão de Açúcar e se maravilhou com a beleza natural da cidade. Ao entardecer, o cansaço começou a bater, e ela decidiu voltar para o Airbnb. No caminho, encontrou um pequeno restaurante que parecia um tanto sombrio, mas acolhedor. As janelas exalavam um brilho fraco, e o interior escuro prometia uma refeição simples, mas saborosa. Ela decidiu entrar. O ambiente era apertado e a iluminação, mínima. Poucas pessoas ocupavam as mesas espalhadas ao longo do espaço estreito. Um homem, sentado sozinho em uma mesa próxima à sua, chamou sua atenção. Ele devia ter cerca de 50 anos, com olhos que pareciam analisá-la com um interesse perturbador. O garçom, falando em português, abordou Mariana, mas logo trocou para o inglês ao perceber que ela não era fluente no idioma local. A jovem fez seu pedido rapidamente, tentando ignorar os olhares do homem ao lado. Ele começou a falar com ela em português, elogiando sua tentativa de se comunicar na língua. Mariana sorriu de maneira educada, mas desconfortável, enquanto ele insistia em continuar a conversa. Ele parecia determinado a saber tudo sobre ela, de onde vinha, por que estava no Brasil e onde estava hospedada. Mariana, tentando ser cortês, respondeu com respostas vagas, inventando que estava hospedada na casa de um amigo próximo dali. Mas quando ele elogiou sua aparência de forma inapropriada, dizendo que ela era sexy quando falava português, a tensão no ar ficou palpável. Mariana ficou aliviada quando sua comida chegou. Ela comeu rapidamente, evitando mais conversas com o homem, que agora parecia mais interessado em comer do que em importuná-la. Quando terminou, ela pediu a conta apressadamente, esperando que pudesse sair antes que ele terminasse sua refeição. Mas para sua frustração, ele também pediu a conta logo em seguida, mesmo sem ter acabado de comer. Ela saiu do restaurante em passos rápidos, o coração batendo forte. As ruas já estavam escuras, e a atmosfera leve do dia havia se transformado em algo mais sombrio. Enquanto caminhava, ela notou, pelo canto do olho, a figura do homem do restaurante do outro lado da rua. Ele parecia estar seguindo na mesma direção. Mariana tentou manter a calma, dizendo a si mesma que era apenas uma coincidência, mas seus instintos gritavam o contrário. Ao chegar ao Airbnb, ela se apressou em entrar e trancar a porta. Com os nervos à flor da pele, olhou pela janela e, para seu horror, viu o homem parado na esquina, observando a casa. Ele sabia onde ela estava hospedada. A noite parecia interminável.
Mariana tentou se convencer de que ele eventualmente desistiria e iria embora, mas a sensação de ser observada não a deixava em paz. Ela ligou para seu pai, na tentativa de se acalmar, mas as palavras dele, e fique atenta, trave tudo e mantenha uma faca por perto, apenas intensificaram seu medo. Mariana não conseguiu dormir. O silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som ocasional do vento batendo contra as janelas. Mas então, em algum momento durante a madrugada, algo mais perturbador aconteceu. Sentada no sofá, tentando relaxar, ela ouviu um ruído sutil e um barulho suave, mas inconfundível. Um som que não deveria estar lá, e o som da janela da cozinha balançando, como se estivesse aberta. Ela levantou-se de um pulo, o coração disparado. A janela, que ela tinha certeza de que havia fechado, agora estava escancarada, as cortinas balançando com o vento que entrava. Mariana sentiu o pânico se apoderar de seu corpo. Alguém estava dentro da casa. Sem pensar duas vezes, ela saiu correndo pela porta da frente, descalça, e se escondeu atrás de um arbusto do outro lado da rua. Com as mãos trêmulas, ela discou o número de emergência e tentou explicar em português o que estava acontecendo. Minutos que pareceram horas se passaram até que a polícia finalmente chegou. Mariana assistiu enquanto os policiais cercavam a casa e entravam. Ela prendeu a respiração, esperando pelo pior. E então, o pior aconteceu. Um dos policiais saiu, segurando o homem que a havia seguido, algemado. O olhar dele, cheio de ódio e frustração, encontrou o dela por um breve momento antes de ser levado. A mistura de emoções que tomou conta dela foi avassaladora, e alívio por estar viva, mas terror ao perceber o quão perto ela esteve de algo terrível. Na manhã seguinte, ainda em estado de choque, Mariana pegou seu voo de volta para casa. O rio, que antes parecia um sonho, havia se transformado em um pesadelo que ela jamais esqueceria. E, até hoje, ela se pergunta o que teria acontecido se ela tivesse ignorado o som da janela, se tivesse subido para o quarto e tentado dormir. Essas perguntas a assombram nas noites silenciosas, quando a escuridão parece esconder segredos que ela preferia nunca ter descoberto. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. A presença sombria no restaurante 24 horas. Noite após noite, o pequeno restaurante 24 horas, localizado em uma esquina deserta da cidade, permanecia aceso como um farol solitário, atraindo todo tipo de clientes. De segunda a sexta, o movimento era tranquilo, com uma clientela composta principalmente por trabalhadores noturnos e estudantes estressados. Nos fins de semana, porém, o lugar se transformava em um ponto de encontro para jovens bêbados saindo dos bares, trazendo consigo um caos que contrastava com o silêncio da madrugada. Mariana, uma jovem de 19 anos, havia começado a trabalhar ali como garçonete para complementar sua renda. O restaurante não era exatamente o ambiente dos seus sonhos, mas o dinheiro era bom, e ela precisava cobrir as despesas da faculdade. Ela trabalhava nos turnos noturnos 2 vezes por semana, evitando aceitar mais horas, pois o cansaço começava a pesar. Naquela noite, o relógio marcava 1 da manhã, e o restaurante estava quase vazio. Apenas 2 clientes permaneciam no local, um homem corpulento, sentado sozinho em uma mesa perto da janela, e um outro, mais afastado, comendo em silêncio. Mariana, acostumada com os rostos dos clientes regulares, sabia que o homem da janela não era alguém que ela via com frequência. Ele era grande, com uma barriga saliente e uma calvície que brilhava sob a luz fluorescente. Seus olhos, pequenos e penetrantes, seguiam cada movimento de Mariana enquanto ela trabalhava. "Oi, qual é o seu nome?", perguntou o homem de repente, quando ela se aproximou para pegar seu pedido. Mariana sorriu, tentando ser profissional, mas sentiu um arrepio subir pela espinha. "Sou a Mariana. O que o senhor vai querer hoje?" "Mariana, que nome bonito", disse ele, esticando as palavras de forma desconfortável. "Eu sou o Antônio. Pode me chamar de Toninho."
Ela anotou o pedido, um hambúrguer e um milkshake, e rapidamente se afastou, tentando ignorar o olhar predatório que sentia nas costas. O restaurante estava quieto, com exceção do zumbido das luzes e do som ocasional dos utensílios na cozinha. Mariana não conseguia evitar olhar para Toninho de vez em quando, sentindo-se cada vez mais inquieta com a forma como ele a observava. Quando entregou o pedido, Toninho tentou iniciar uma conversa. Você deve ficar muito cansada trabalhando até essa hora, né? Não é perigoso uma moça tão jovem voltar sozinha para casa? Sim, às vezes é cansativo, respondeu ela, evitando prolongar o diálogo. Mas eu tomo cuidado. Moro perto daqui. Ele sorriu, mas havia algo de ameaçador naquele gesto, algo que fez Mariana se sentir ainda mais desconfortável. Quando ele finalmente pediu a conta, Mariana não pôde deixar de notar o brilho estranho em seus olhos. Espero te ver mais vezes por aqui, Mariana, disse ele, estendendo-lhe uma nota de R$ 5, junto com o valor exato da conta. Mas o que a deixou verdadeiramente desconcertada foi o pedaço de papel dobrado que ele deixou sob o prato. Ela abriu o bilhete assim que ele saiu, encontrando um número de telefone rabiscado com uma mensagem e me liga. Vai ser nosso segredinho, emoticon piscando. Ela amassou o papel e jogou no lixo, tentando afastar a sensação de que algo estava muito errado. Toninho parecia inofensivo, apenas um homem solitário buscando um pouco de atenção. Mas havia algo nele que a perturbava profundamente. Nos dias seguintes, Mariana tentou não pensar mais em Toninho, mas ele não saía de sua mente. Era como se uma sombra estivesse constantemente pairando sobre ela, um pressentimento ruim que não a deixava em paz. Ela começou a notar pequenos detalhes que antes ignorava, um carro parado na esquina da rua, faróis acesos observando sua saída do restaurante, uma figura ao longe, que parecia segui-la até seu apartamento. Na semana seguinte, ele voltou. Eram quase 2 da manhã quando ele entrou pela porta, mais uma vez, naquele horário em que o restaurante estava completamente vazio. Mariana sentiu o coração afundar no peito quando o viu. Ele se sentou na mesma mesa e, antes mesmo que ela pudesse perguntar, ele disse: Meu pedido de sempre, Mariana. Ela assentiu e foi para a cozinha, onde tentou recuperar o controle das próprias emoções. Ele estava sendo amigável demais, íntimo demais, e isso a incomodava. Quando ela retornou com o pedido, ele sorriu de forma desagradável. Você não me ligou, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma acusação. Mariana forçou um sorriso, tentando manter a calma. Desculpe, não posso dar meu número para clientes. É contra as regras. A expressão de Toninho mudou, seu rosto antes amigável agora exibia uma frieza perturbadora. Não precisa mentir para mim, Mariana. Eu sei que você quer, só está com medo de ser pega. Ela não sabia o que responder. Sua vontade era de sair correndo dali, mas o turno ainda não tinha acabado, e ela precisava do emprego. Enquanto tentava esconder o desconforto, ele apenas riu, um som baixo e gutural. Depois de pagar a conta, ele deixou mais uma nota de R$ 5, mas desta vez não havia bilhete. Ele saiu, mas a tensão no ar permaneceu. Mariana sentia-se como um animal sendo caçado, presa em um jogo que ela não sabia como jogar. Os dias seguintes foram tranquilos, e ela começou a acreditar que talvez Toninho tivesse desistido. Até que, em uma sexta-feira à noite, uma de suas colegas de trabalho lhe enviou uma mensagem e um cara estranho passou aqui perguntando de você. Ele queria saber seu nome completo. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Ela respondeu rapidamente, perguntando se a colega havia dito algo, mas já era tarde demais. Sim, ele disse que queria te agradecer pelo atendimento maravilhoso, respondeu a amiga, sem entender o erro que havia cometido. Mais tarde, naquela mesma noite, Mariana recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Oi, é o Toninho. Agora você não tem desculpa para não me responder. Ela ficou paralisada por um momento, o telefone tremendo em suas mãos. O pânico começou a se instalar, e ela bloqueou o número imediatamente. Mas a sensação de que algo terrível estava para acontecer não a abandonou. Naquela noite,
Quando saiu do trabalho, ela correu até seu carro, sentindo os olhos de Toninho sobre ela, mesmo que ele não estivesse lá. No dia seguinte, quando saiu do turno diurno no restaurante, ela encontrou um envelope preso ao para-brisa do seu carro. O coração de Mariana disparou enquanto ela pegava o envelope e o abria com mãos trêmulas. Dentro, havia uma série de fotografias. As primeiras eram dela, dentro do restaurante, vistas claramente através da janela. Mas à medida que ela folheava as fotos, o cenário mudava. Mariana viu imagens de sua própria casa, tiradas de diferentes ângulos, mostrando-a na varanda, abrindo a porta, e até mesmo através das janelas do térreo. A última foto era mais perturbadora, uma imagem tirada do lado de fora de sua casa à noite, com as luzes apagadas, mas a silhueta de alguém claramente visível através da janela. Era ela, em sua sala de estar, sem saber que estava sendo observada. O terror a dominou, e ela foi diretamente à delegacia para denunciar o homem. Com as fotos e as mensagens, a polícia tomou a ameaça a sério. O detetive responsável pelo caso ligou para Toninho, avisando de que se ele se aproximasse de Mariana novamente, seria preso por assédio e perseguição. Mariana, porém, sabia que isso não seria suficiente. O medo de que ele pudesse encontrá-la, que pudesse segui-la até um lugar onde ninguém a ajudaria, era esmagador. No final daquele mês, ela se mudou para outro apartamento, mais distante, em uma parte diferente da cidade. Também pediu demissão do restaurante, decidida a cortar qualquer laço que a conectasse àquele lugar. Por um tempo, tudo parecia normalizar-se. Ela retomou a rotina da faculdade, tentando colocar o episódio para trás. Mas, mesmo agora, Mariana nunca mais se sentiu completamente segura. O medo constante de que Toninho pudesse estar à espreita, nas sombras, esperando o momento certo para reaparecer, tornou-se uma sombra constante em sua vida. Ela havia escapado de seu stalker, mas o pavor de ser caçada nunca mais a abandonou. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. Perseguição nas ruas da noite. Lá fora, a noite engolia as ruas da cidade. O vento assoviava entre os becos, levando consigo o cheiro acre de lixo e poluição, misturado ao aroma tentador das cozinhas que ainda fervilhavam de atividade. Dentro de um pequeno restaurante de bairro, Letícia estava no final de mais um turno. O lugar, apertado e mal iluminado, era envolto por uma aura decadente, com suas paredes manchadas pelo tempo e a mobília desgastada. Mas para Letícia, era apenas mais um trabalho temporário, uma maneira de ganhar algum dinheiro enquanto o novo semestre da faculdade não começava. Era feriado de fim de ano, e a cidade estava relativamente vazia. A maioria dos seus amigos havia viajado para passar o Natal com a família, mas Letícia decidiu ficar para ganhar um extra. O restaurante onde trabalhava, apesar de não ser o lugar mais agradável, oferecia o suficiente para manter suas contas em dia. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente, uma sensação incômoda que ela não conseguia afastar. O relógio já marcava quase 10 da noite quando ela começou a limpar os talheres, aguardando que a última mesa se levantasse. 4 homens estavam sentados ali, grandes e maltrapilhos, com expressões duras esculpidas pelo tempo e pela vida nas ruas. Letícia observava discretamente, tentando não chamar atenção para si mesma. Eles falavam alto, riam entre si, mas havia algo de ameaçador em seus olhares, algo que a fazia desejar que saíssem logo. Finalmente, eles se levantaram. Um dos homens, o mais alto e de olhar mais agressivo, se aproximou do balcão para pagar. Ele lhe lançou um sorriso que mais parecia um rosnado, e Letícia sentiu um calafrio subir pela espinha. São R$ 42,50, ela disse, tentando manter a voz firme. O homem entregou-lhe algumas notas amassadas, e Letícia pôde sentir o cheiro de álcool em sua respiração. Ele a encarou de forma desconcertante, seus olhos analisando cada detalhe de seu rosto. E aí, gata, o que vai fazer depois daqui? Ele perguntou,
inclinando-se sobre o balcão de maneira ameaçadora. Vou para casa, Letícia respondeu rapidamente, desviando o olhar. Uma pena. Eu poderia te mostrar uma noite divertida. Ela não respondeu, apenas sorriu educadamente, esperando que ele saísse. O homem riu, um som gutural que fez o estômago de Letícia revirar, e finalmente saiu, murmurando algo inaudível. Assim que a porta se fechou atrás deles, Letícia deixou escapar um suspiro de alívio. Ela apressou-se em terminar de limpar o restaurante, trocou de roupa e saiu pela porta dos fundos, esperando que a noite já tivesse varrido aqueles homens para longe. Sua casa ficava a poucos quarteirões de distância, e Letícia preferia caminhar, tanto para economizar quanto para esfriar a cabeça depois do trabalho. Mas naquela noite, o caminho que ela conhecia tão bem parecia estranho, quase ameaçador. As ruas estavam desertas, e a iluminação pública não fazia mais do que criar sombras ainda mais profundas. Enquanto caminhava, o silêncio da noite foi quebrado por um assobio agudo e inquietante. Letícia virou-se instintivamente na direção do som e sentiu o pânico inundar seu corpo. Era o mesmo homem do restaurante, agora do outro lado da rua, com aquele sorriso diabólico estampado no rosto. Ele a chamou, gesticulando para que ela se aproximasse. Letícia hesitou, mas sua mente estava gritando para correr. Sem pensar duas vezes, ela apertou o passo, tentando manter a calma. Mas ele começou a segui-la. Os passos dele ressoavam pesadamente contra o asfalto, aumentando a cada segundo. Letícia sentiu o coração disparar e, em um surto de adrenalina, começou a correr. As ruas que antes eram familiares agora pareciam um labirinto sem saída, onde cada esquina poderia esconder um novo perigo. Ela virou uma esquina, esperando encontrar algum sinal de vida, mas a rua estava deserta. O som dos passos se aproximava, e Letícia começou a sentir o desespero tomando conta. Seus pulmões ardiam, e a mente estava prestes a ceder ao terror que a perseguia. De repente, uma mão firme agarrou seu ombro, puxando-a para trás com força. Letícia girou, encontrando o rosto distorcido do homem, agora tomado por uma raiva animalesca. Ele colocou um dedo sobre os lábios, sinalizando para que ela ficasse quieta. Não grita, ou eu te corto, ele sussurrou, o hálito quente e fétido batendo contra o rosto dela. Letícia sentiu as lágrimas começarem a brotar, mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquele destino. Um medo primitivo se transformou em fúria, e antes que percebesse, Letícia cravou as unhas nos olhos do homem com toda a força que tinha. Ele gritou, um som horrível que ecoou pela rua deserta, soltando-a para agarrar o rosto. Ela não perdeu tempo. Letícia correu como nunca antes, o terror impulsionando suas pernas até que finalmente avistou seu prédio ao longe. As chaves tremiam em suas mãos enquanto ela lutava para destrancar a porta. Quando finalmente conseguiu entrar, ela fechou a porta com um estrondo e caiu no chão, os soluços rasgando seu peito. Seus colegas de apartamento desceram correndo as escadas, alarmados pelos gritos e pela expressão de pavor no rosto de Letícia. Ela mal conseguia falar, apenas apontou para a porta, tentando explicar o que havia acontecido. Com o tempo, as palavras começaram a sair, e seus amigos ouviram, horrorizados, enquanto ela contava sobre a perseguição. Na manhã seguinte, ainda abalada, Letícia ligou para o restaurante e pediu demissão. Não podia suportar a ideia de voltar, de arriscar encontrá-lo novamente. A cidade, que antes parecia inofensiva, agora era cheia de sombras e perigos escondidos. Embora o homem não tenha aparecido novamente, Letícia nunca mais conseguiu se sentir segura à noite. Ela voltou para a faculdade, tentando retomar sua vida, mas as memórias daquela noite a perseguiam como o som de passos ao longe, um eco sombrio de um pesadelo que nunca parecia desaparecer. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo e se você tiver coragem de voltar. Até breve.